Boa noite, amigos e amigas do coração. Mais uma vez, reunidos com os mentores amigos da Casa de Isabel, os nossos corações de amigos e amigas do mesmo ideal. Vamos estudar mais uma página do livro Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar a lição 62, Devagar, mas sempre. Primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva a todos, envolva os nossos lares, os nossos familiares, que possamos, Senhor, aprender mais um pouquinho do seu Evangelho de amor. Pedimos o amparo da espiritualidade amiga, maiormente a Dona Isabel, seu Benedito Daniel. Então, gente, hoje nós vamos estudar a lição 62, Devagar, mas sempre, e ela é tirada da carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, em que ele diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o que o Emmanuel diz a respeito disso? Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Então, gente, nós que estamos matriculados na escola da vida, que estamos dentro do nosso planeta Terra, escola abençoada, dirigida pelo nosso Mestre Jesus, então a gente vai ver que nós somos cercados por uma natureza exuberante. Aonde você olha, você vê a presença da vida. Se você adentrar na sua casa, você vai ver que tem a formiguinha, que tem o pernilongo, que tem a lagartixa, que tem o bichinho que invade as suas frutas, que invade o seu tomate, que invade o teu arroz, o teu feijão, o teu fubá, se você deixar ali muito tempo. Então, tudo na natureza, gente, é vida. E a gente tem que observar à nossa volta que nós somos chamados a trabalhar. E na natureza, por exemplo, o trabalho da formiguinha aparentemente é insignificante. Outro dia eu estava aqui na porta de casa e eu estava vendo que uma formiguinha estava carregando uma folhinha maior do que ela. E tinha um buraquinho de formigueiro lá. E eu falei assim, não vai entrar. Ela chega ali, daí a pouco aparece, ela entra dentro do formigueiro, vem várias formigas junto com ela, elas trituram e aquela folha que era imensa, não passaria no buraquinho do formigueiro, eles levam para dentro como forma de alimento e nutrição. Então, a gente percebe pela natureza que é pelo mínimo, que é pelo pequenininho que a gente faz grandes coisas. Você fala assim, puxa vida, olha, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Você às vezes vai se disponibilizar de 1 a 2 horas. Mas para você ter 2 horas, você tem 120 minutos. E cada minuto é formado por um segundo. O segundo é um estalar de dedos. Mas é nessa percepção do mínimo em que por dentro nós exercitamos e nos renovamos. E quando a gente se conecta com a luz divina, com a misericórdia do Pai, você traz para dentro de você, como um sol interior dinamizando o seu potencial, para que você possa expandir o seu potencial. Então, qual que é o destino do átomo? Ser um arcanjo. Nós já passamos pelo estágio do átomo, não se sabemos como, mas hoje nós temos a condição de estarmos pensando não nessa vida que é muito importante hoje, mas a gente tem que entender que
o grande desafio nosso é entender que é essa percepção das coisas e das situações que faz com que a gente desenvolva o nosso lado interior. Quando Jesus fala para as crianças, vinde a mim, as crianças, porque delas, deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, é a situação que a gente tem que ter de aproveitar através das orientações, através dos exemplos, essa condição do entendimento do que é a vida, essa capacidade de exercitar em nós essa condição fabulosa de fazermos dessa atual encarnação, que é a nossa melhor encarnação, um marco decisivo na nossa caminhada. Nós pedimos muito para estar no planeta exatamente nesse momento em que parece que tudo está um caos, que tudo está fora do lugar, que o que é certo, o que é errado, o que é branco, o que é negro, o que é verde, o que é amarelo, parece que tudo se mesclou e todos querem ser donos da verdade, mas a verdade é uma só, é do Pai. Nós ainda estamos muito distantes desse entendimento. Então, como diz o Emmanuel, enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve a árvore de milímetro a milímetro. Quando você planta uma sementinha, essa sementinha, vamos imaginar que é uma semente de mamão, você planta na terra, ela faz um esforço, solta a raiz, faz o caule, as folhas e de repente você tem as flores e você tem um mamãozinho saboroso. Mas para que você tivesse o mamoeiro completo, dando flores e dando fruto, o crescimento foi feito milímetro a milímetro. Então, quando você se imagina como sendo um ser crístico e você se sente em grandes dificuldades, você tem que começar agora essa retomada da luz, essa retomada de amor, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador, e quando a gente está magoado, quando a gente está triste, quando a gente está medroso, é porque nós criamos no nosso campo mental zonas mórbidas, e nessas zonas mórbidas criadas no nosso campo mental, é as nossas deficiências que ali se refletem. E quando a gente não busca a misericórdia e o sol do amor do Pai Maior, nós cristalizamos e ficamos tempos até que a gente tenha vontade de sair dali e romper esse casulo de dor. Então, para que você desenvolva o seu potencial, você tem que olhar para dentro de você, reconhecer as suas dificuldades, os seus medos, os seus desafios e falar assim, bom, eu já falei aqui, fala para o seu grande problema que você tem um grande Deus e que Deus é maior que o seu problema. Então, quando você fala assim, eu vou mudar, eu vou sair dessa situação, você consegue mudar. Como é que aparece uma floresta? O Emmanuel fala para nós, uma floresta, ela começa de sementes. São várias sementes lançadas ao solo e essas sementes lançadas ao solo crescem, dão flores, dão frutos, dão uma floresta. E como é que é a origem da floresta? Semente. Se você pegar um punhadinho de milho na mão, é insignificante. Mas se você preparar uma gleba de terra e começar a juntar várias sementes, você rega, você dá água, deixa condições saudáveis, daí a pouco você tem um milharal. Mas qual que foi a atitude sua? Do micro. Isso, a natureza fala para você que dentro de você tem todos os potenciais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir. Nós somos co-criadores. Nós manipulamos o fluido cósmico universal nessa dimensão que nós estamos hoje, na dimensão da matéria. Então, é palpável. Quando a gente está na dimensão do espírito, que a gente é um espírito errante, o que a gente faz? A gente, pelos ensinamentos e conhecimentos adquiridos, a gente começa a trabalhar em nós o sentimento de amor
que é capaz de nos iluminar e fazer crescer. Então, Emmanuel fala para nós como é que começa o tecido, gente, um fio. Como é que você vai costurar uma peça? Então, a Renatinha está aí, por exemplo, ela vai costurar. Ela pega uma peça, para ela costurar, ela precisa de uma agulha e um pedacinho de linha. E você vai juntando ali, você vai bordando. São pequenas linhas que dão um formato diferente. Então, esse trabalho é devagar. Mas se você quiser ver o trabalho terminado e não tiver a paciência de fazer ponto a ponto, você não constrói nada. As nossas dificuldades aparentemente são grandes, para quê? Para que você entenda que você, se esforçar, você vai romper e você vai dominar essa situação, né? Então, o Emmanuel fala para nós que as mais famosas páginas, elas foram produzidas letra por letra. Como é que é o teu nome? Maria, Ana, Daniel. Como é que forma isso? Letra por letra. A letra D, a letra A, a letra N, a letra I. E você vai formando. E você consegue formar o seu nome, você consegue formar uma frase, você consegue escrever um pensamento, você consegue edificar uma página e talvez até um livro. Então começa do mínimo. Como é que, gente, surgiu a cidade? Normalmente as cidades, elas aparecem, pelo menos antigamente, à margem dos rios, porque o rio vinha e trazia na água a condição da vida. Só que nós, criaturas muito inteligentes, o que a gente faz hoje? A gente pega o esgoto, o lixo e taca no rio, que é a fonte da vida. Então hoje nós precisamos despoluir os rios que foram poluídos por nossas atitudes. Mas a cidade mais rica, ela foi construída palmo a palmo. Como é que você constrói uma casa? Tijolo a tijolo. Como é que você constrói uma estrada? Como é que você pavimenta a estrada? Centímetro a centímetro, metro a metro, até você ter quilômetros, né? Como é que o grande rio faz? Ele vai despejando no mar. O que é o mar? A resultante de várias nascentes. Então, o Emmanuel fala para nós, não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. Quando você começa pela manhã, qual que é o teu propósito? Ou você não para pensar o que você vai fazer aquele dia? Às vezes a gente fala, eu tenho que pagar a conta da luz, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar aquilo. Você se preocupa com as coisas do dia a dia. E para dentro de você, para o tesouro do teu coração. Para as criaturas que te amam e esperam de você um sorriso, uma alegria, um sinal de reconhecimento, um sinal de fortaleza, que você está junto com aquela pessoa. Será que a gente se preocupa com isso, gente? Será que a gente é capaz de pegar um telefone e ligar para alguém, ter com essa pessoa 2, 3 minutos de diálogo? Hoje nós virtualizamos tudo. Então a pessoa perde um ente querido, a gente coloca meus sentimentos, meus pêsames, que Deus te dê força. E fica nisso, gente, a gente não se envolve com o outro, a gente não participa da dor do outro. Então são pequeninos gestos que fazem a grande diferença. A minha mãe desencarnou faz 7 anos, né? E tem uma coisa que me marcou muito na casa de Isabel, né? Nós temos o companheiro que hoje não está mais participando atualmente da nossa casa, o Alberto. A hora que ele ficou sabendo, ele saiu da casa dele, ele ficou aqui comigo, ele ficou praticamente o dia todo. Ele não podia fazer nada, mas aquela presença amiga, aquele olhar, falou, ó, se você precisar eu estou aqui, essa atitude marcou muito. Será que a gente é capaz de, quando a gente sabe que alguém está numa dificuldade, a gente se prontificar e a ir até essa pessoa e falar, posso fazer isso para você? Teu vizinho quebrou a perna ou está com o braço quebrado. Será que você é capaz de bater na porta dele e falar assim, olha,
Está precisando lavar alguma roupa? Está precisando que faça uma comida? Está precisando que eu jogue água nas suas plantas? O que você está precisando? Muitas vezes a pessoa nem está precisando nada. Mas quando você se doa nas pequeninas coisas, você mostra para o outro coração que existe solidariedade, que existe fraternidade. E esse sentimento positivo edifica as criaturas à nossa volta, e o campo mental da tua casa, da casa da pessoa envolvida, se torna um oásis de luz. E quando o seu coração tem gratidão, você sintoniza faixas da misericórdia do Pai e você começa a transformar o padrão vibratório do planeta. Neste momento, gente, o grande desafio para nós, quando as pessoas falam mal disso, reclamam, apontam, criticam, é você ser a pessoa capaz de pensar com positivismo, saber que Jesus está no leme e você dinamizar o lado luz do outro lado. Quando você escreve uma frase na página social, essa frase tem um impacto. Esse impacto que você leva ao outro, se positivo ou negativo, você é responsável por ele. Quando você ataca uma pessoa, muitas vezes a pessoa não tem... Ela está sendo vítima de uma situação que foi montada, então você fica em silêncio. O mal, como diz o Emmanuel, não merece comentário em tempo algum. Então, como diz o Emmanuel, a vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. O nosso corpo vai perecer, gente, mas a nossa vida de espírito imortal, vai continuar sim. Então você tem que renovar esse padrão vibratório para que a sua vida seja melhor. E o Emmanuel continua: para que não nos modificamos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento em vigília constante na atividade que nos ajude e enobreça. Gente, vigilância, vigiai e orai, disse o mestre. Então a gente tem que estar vigilante em nós mesmos, não é vigiar o outro, gente. Eu tenho que vigiar a mim. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como é que eu estou me retratando, qual que é o meu padrão vibratório, eu estou bem, eu estou mal, eu estou negativo, eu estou pessimista, eu estou medroso, como é que eu estou? Então você tem que se vigiar constantemente. E qual que é o teu modelo e guia? Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele criticaria alguém? A gente tem relato de crítica do mestre a quem quer que seja. A gente tem relato do desânimo de Jesus. A gente tem relato de que Jesus ficou decepcionado conosco porque nós não fizemos a nossa tarefa e o condenamos a ser crucificado? De forma alguma. Então, gente, mãos à obra, vamos fazer a nossa parte. E o Emmanuel continua: se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedroços na senda? Prossegue assim mesmo. O tempo, implacável dominador da civilização e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Então, gente, não tem importância que tá devagar, que tá difícil, mas a gente todo dia, a gente tem que caminhar 1 milímetro, né? No livro Jesus no Lar, na lição 48, o proveito comum, então Jesus, após o dia, ele na casa de Simão Pedro, ele promovia lições fabulosas, né? Então ele relata ali um dia que um filósofo, né, ele saiu com o aprendiz
e tinha chovido. E ele levou esse aprendiz para o campo. Então ele chega num ponto em que existia um grande pântano. Ele fala assim, olha, essa água que está aí, se ela ficasse parada, ela seria mortífera. Mas os batráquios a absorvem e ela acaba virando adubo. Aí ele foi mais adiante e encontrou ali uma terra dura. E nessa terra dura tinha ficado montes de água. Falou, essa água aí vai penetrar, vai permitir que sementes desabrochem e amanhã a gente pode ter um campo de lírios fabuloso. Mais adiante, eles se depararam com árvores e elas estavam ressequidas, sujas, mas ele falou, observa aquela água que ficou na árvore. Daqui a algum tempo, essas flores vão aparecer as folhas e vai aparecer frutos. Então, eles andaram mais adiante e descobriram alguns pessegueiros que estavam em flor. E a chuva benéfica tinha ajudado aquelas flores e daí a pouco teria frutos saborosos, né? Então, o que acontece, gente? O manancial celeste é como essa chuva bendita. Se você permitir que ela adentre no seu coração, as sementes do amor, do crescimento, elas vão crescer. Por quê? Porque você é luz, brilha a vossa luz, acredite em você, permita em você, não é construir uma casa, é você construir um tijolinho. Se você tiver o tijolinho da boa vontade e trabalhar nele, você multiplica, multiplica e multiplica. Na multiplicação dos peixes, Jesus o quê? 2 pães e 5 peixes. 2 pães, o que é? A parte material. 5 peixes, a parte espiritual. Então, Jesus espera que a gente exercite o nosso lado espiritual, a gente desenvolva as nossas habilidades. Gente, essa lição do Emmanuel é riquíssima. Devagar, mas sempre. Então, a gente precisa ler de vez em quando, porque a vida tá dura, mas eu tenho que caminhar, eu tenho que vencer. Então, nós agradecemos a presença de vocês, o carinho, o envolvimento. Pedimos a Jesus que envolva cada lar, que fluidifique as águas expostas, que encha o nosso coração de paz, de alegria. Possamos envolver os nossos governantes, as criaturas que estão desencarnando. Possamos envolver os políticos, os trabalhadores da saúde, os lixeiros, as criaturas que trabalham com a terra, as criaturas que fazem o nosso pão, enfim, Senhor, todas as criaturas que com o mínimo do seu trabalho promovem a manutenção da nossa vida. Gratidão aos nossos pais, à nossa família, aos nossos amigos, aos trabalhadores da Casa de Isabel. Um beijo no coração de todos, bom final de semana. Ah, gente, estava esquecendo. Segunda-feira, nós vamos ter na nossa página do Facebook o Wagner Gomes da Paixão. Ele vai falar com muito carinho para a Casa de Isabel. Esperamos que vocês estejam conosco. Nosso coração de Ribeirão ligado ao coração de Belo Horizonte. E Minas e Ribeirão Preto se torna, através do campo mental, a nossa sala da Casa de Isabel. Um beijo a todos, muita paz.